E aí, pessoal, bom dia. Gente, hoje o conteúdo da aula vai ser conteúdo de revisão, novamente, ok? A nossa prova será semana que vem, então é importante a gente sempre estar revisando. Então, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai comentar a nossa revisão que foi passada semana passada. Para que serve essa revisão comentada? É para que vocês absorvam melhor o conteúdo. É muito melhor do que vocês só pegarem lá o gabarito, né? O gabarito da revisão e chegar lá e ler. É desse jeito, desse jeito, desse jeito. Vocês vão esquecer da noite pro dia. Comentando, vocês ouvindo as questões por questões, fica mais fácil de absorver e na hora da prova vai ficar muito mais simples de responder a prova, ok? Então aqui a gente vai comentar as 20 questões que foram passadas na revisão da prova, certo? Então assista com atenção e vamos lá. O conteúdo da nossa revisão, ele abrange todo o conteúdo que a gente viu durante os bimestres, que foi, a gente estudou sobre os hebreus, os fenícios, os persas, certo? Essas civilizações, civilização da China, da Índia antiga, do Egito, do reino da Núbia e do reino de Cush. Ok? Então, esse é o conteúdo da nossa revisão e é o conteúdo que vai cair na prova. Ok? Eu estou com o computador aqui na minha frente, então não se preocupe se eu estiver olhando para cá e depois olhar para cá, porque eu estou olhando para o computador. Ok? Então, vamos lá para a primeira questão? A primeira questão ela vai dizer o seguinte. Lembrando, são 20 questões, porém somente 10 dessas questões irão cair na prova. Então é importante que vocês realmente prestem atenção, porque vai que vocês prestem atenção somente, por exemplo, na terceira questão que eu ler aqui e no final ela nem cai na prova. Então preste atenção em todas, ok? Então vamos lá. A primeira questão aqui da revisão ela vai dizer o seguinte. Segundo a tradição bíblica, como teve início a história do povo hebreu? Lembra do povo hebreu? Como é que teve início a história do povo hebreu? Gente, como diz no nosso gabarito, né? Ele diz o seguinte: segundo a tradição bíblica, a história do povo hebreu começou quando Abraão, obedecendo a ordem divina, guiou o seu povo da Mesopotâmia para Canaã, a terra prometida. Certo? Vocês que já participaram de catecismo ou que são de alguma igreja evangélica, com certeza já ouviram falar sobre Abraão. Né? Eles viviam na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e lá Abraão recebe uma revelação de Deus e diz que ele está olhando pelo aquele povo, né? Pelo povo hebreu, né? Pela família de Abraão, e diz que ele promete uma terra para ele, uma terra onde os descendentes dele vão se proliferar, vão ser abençoados, né? Vão prosperar. E ele promete uma terra. Essa terra se chama Canaã, ok? Então, resumindo, como é que tem início a história do povo hebreu? Quando Abraão sai da Mesopotâmia e vai em direção à terra prometida, chamada Canaã. Ok? Segunda questão. Qual característica torna o povo hebreu diferente dos demais povos da antiguidade? O que é que os hebreus tinham de diferente dos outros povos, como os fenícios, como os persas, os egípcios, o pessoal que vivia na Núbia, no reino de Cush? O que é que eles tinham de diferente? Bom, basicamente a diferença entre eles vai ser a religião, ok? Os hebreus, diferente dos outros povos, eles eram monoteístas. O que é isso? Eles acreditavam em apenas um Deus. Esse Deus se chamava, né, que eles chamam, pode ser Yahvé, que a gente conhece também como Javé, ou Jeová, é o nosso Deus, o Deus que a religião cristã acredita. Ok? Então a diferença era essa. Eles eram monoteístas, eles só acreditavam em um único Deus. Já os outros povos, né, os fenícios, os persas, os egípcios e os demais povos que viviam na região do Oriente, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? Então não existia só um para eles, existiam vários. Então, qual é a diferença? Né? Qual é a característica principal dos hebreus em frente aos outros? Eles eram monoteístas, só acreditavam em um único Deus. Entendido? Terceira questão. Que habilidades e características destacaram os fenícios dos demais povos da antiguidade? O que é que os fenícios tinham de diferente? Os hebreus tinham de diferente a religião, eles eram monoteístas, só acreditavam em um único Deus. Mas os fenícios, o que é que eles tinham de diferente? Bom, diferente dos demais povos do Oriente, na Antiguidade, né?
os fenícios, eles se tornaram grandes navegadores da antiguidade. Lembra, eles viviam numa região em que de um lado tinha montanhas, várias montanhas, e que não dava certo muita agricultura, porque o solo era pouco fértil e tinha muita pedra, não dá para plantar em pedra, né? E do outro lado, eles tinham o mar. E aí, o que é que eles fazem? Eles vão morrer de fome ou vão encarar o mar? Foram encarar o mar. Então eles se tornaram os grandes navegadores da antiguidade, né? A gente conhece muito como Portugal, né, no século XVI, como os grandes navegadores, porém, mais para trás, na antiguidade, quem eram os grandes navegadores eram os fenícios, ok? Tanto é que Portugal pegou muitos conhecimentos dos fenícios, certo? Então, devido a eles embarcarem no mar, né, para poder descobrir novas rotas de comércio, né, descobrir novos lugares, eles também eram bons artesãos. Tanto é que durante essa rota comercial que eles vendiam essas coisas, eles vendiam seus artesanatos. Eles produziam e quando eles saíam pelo mar afora, eles vendiam, né, comercializavam com outros povos. Ok? Então a grande diferença, a grande característica dos fenícios frente, né, diferente dos outros povos, vai ser, primeiro, eles eram os grandes navegadores, eles tinham um ótimo senso de direção, né? Eles sabiam construir ótimos barcos, e segundo, eles eram ótimos artesãos. Ok? Quarta questão. Como eram conhecidos os núcleos urbanos formados pelos egípcios? Pelos fenícios, desculpa. De novo, como eram conhecidos os núcleos urbanos formados pelos fenícios? Ou seja, aqueles núcleos urbanos, tipo aquelas vilas, aqueles concentração de casas, certo? Como é que elas eram chamadas? Cidades-estados. Lembra? Cada cidade, né? Cada agrupamento de casas se chamava, né? Por exemplo, tá aqui, vamos supor, aqui, lá na Serra da Lulaia tem um agrupamento. Ali vivem determinadas pessoas. E mais distante, vamos supor, lá no Mocó de cima, lá no açude, vive outro povo. Ali já são cidades-estados. Um exemplo, né? Só um exemplo. Cada lugar desse tem um chefe político e cada um deles, né, tem a sua própria maneira de administrar. Ok? Então, isso são cidades-estados. Como é que se chama esse agrupamento, né, este núcleo urbano dos fenícios? Cidades-estados. Ok? Quinta questão. Explique o que motivou a criação do alfabeto fenício. O que é que motivou a criação do alfabeto? Bom, a necessidade dos fenícios de um código de comunicação escrita que facilitasse suas atividades, principalmente o comércio, levou-os a adaptar conhecimentos de outros povos e desenvolver o alfabeto. Ok? Então, como eu falei, eles não saíram ao mar para comercializar, eles tinham contato com muitos povos. Então, este contato com muitos povos, surgiu a necessidade deles anotar o que eles vendiam, de anotar os preços. Então, eles acabaram criando esse sistema de escrita, né? E acabaram adaptando o conhecimento de outros povos, né? Eles viviam viajando, então, eles têm um sistema de escrita legal, vamos adotar no nosso? Claro, eles pegaram ideias de alguns e acabaram modificando, transformando no alfabeto fenício. Ok? Então, o que motivou a criação do alfabeto fenício foi o comércio. Eles precisavam anotar o que vendiam, quanto custavam, certo? Então, basicamente, foi o comércio. Sexta questão. Quando houve a unificação dos reinos Medo e Persas? Bom, por volta de 550 a.C., o rei persa Ciro II derrotou os Medos e unificou os dois reinos. Ok? No início de tudo, antes de existir o reino persa, grandão, famoso pelos seus exércitos, existiam dois reinos, que eram os Medos e os Persas, mas que no ano de 550, através da administração do rei Ciro II, ele vai dominar os Medos e vai fundar o grande Império Persa. Entendido? Bem simples. Sétima, o que eram as satrapias? A gente aqui está discutindo a civilização persa. Ok? O que eram as satrapias? As satrapias eram o quê? Eram regiões administrativas criadas pelos persas. Elas eram controladas pelos sátrapas, uma espécie de governador escolhido pelo rei. Okay? Ou seja, as satrapias eram como se fossem os nossos estados. Existe o estado do Ceará,
o estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, certo? Existem vários estados, da Bahia, Maranhão, certo? Existem vários estados hoje. As satrapias eram como se fossem esses estados. E cada estado é governado pelo quê? Pelo governador. Naquela época eram chamados de sátrapas. Por quê? Porque comandavam as satrapias, ok? Então as satrapias eram o quê? Eram regiões administrativas que foram criadas pelos persas e que eram controladas pelos sátrapas, ok? Que diferente do que acontece hoje, que é escolhido por nós, pelo voto, naquela época era o rei que decidia quem ia comandar essas regiões, ok? Agora, explique o zoroatrismo. O que é o zoroatrismo? A gente já entrou aqui na questão da religiosidade, né? O que era o zoroatrismo? Era a principal religião dos persas, fundado no século 6 a.C., por Zaratustra, daí o nome, né? Zoroatrismo. Também conhecido como Zoroastro. Para eles existiam duas forças que lutavam entre si: Ahura Mazda, o criador, e Ahriman, o destruidor. Ou seja, o que é que prega o zoroatrismo? O zoroatrismo é essa questão da existência. Essa religião prega que há duas forças opostas: o Ahura Mazda, que é o criador, o que criou o universo, digamos, é o bonzinho da história, e o Ahriman, o destruidor, a parte má. Então eles vivem sofrendo conflitos. Ok? Tanto é que o povo que seguia essa religião praticavam muitas boas ações para que Ahura Mazda sempre ganhasse a disputa, né? Porque quanto mais ações boas, mais forte o Mazda, né? Ahura Mazda ficava e, consequentemente, o mundo viveria melhor. Ok? Então, se tivesse mais coisa ruim, o mundo também ficaria ruim. Ok? Questão 9. Que importante rio esteve ligado ao desenvolvimento da antiga civilização chinesa? Qual é? Estou nem sabendo falar. Como era o nome do rio, gente? Era Rio Amarelo. Lembra disso? O rio que deu início à civilização chinesa, ou seja, a China, foi o Rio Amarelo. Tem um nome na língua japonesa, certo? Mas vocês precisam só aprender essa questão. Rio Amarelo. O Rio Amarelo foi o que deu surgimento à civilização chinesa. 10ª questão. Quais as principais dinastias da história da China Antiga? Então, as principais dinastias da China Antiga foram 3. A dinastia Shang, a Qin e a Han. Ok? Shang, Qin, Han. Shang, Qin, Han. Pronto. Finge que você está num filme japonês e vai falar uma palavra. Shang, Qin, Han. Shang, Qin, Han. Shang, Qin, Han. Certo? Na hora lá da prova, vocês vão estar falando Shang, Qin, Han. É só olhar como se escreve, claro. É importante vocês estarem vendo esse vídeo acompanhado da atividade, né, de revisão que vocês copiaram, que lá está escrito bem direitinho as respostas, mas ouvindo melhor o que eu estou falando é melhor de absorver o conteúdo do que somente ler. 11ª questão, ou questão 11. Como ficou conhecida a principal rota de comércio entre o Ocidente e o Oriente na Antiguidade? E aí, como é que ficou conhecido? Essa relação, né, entre o Ocidente, ou seja, aqueles países, né, aqueles lugares que ficavam mais a oeste do que do Oriente. Bom, ficou conhecido como Rota da Seda, ok? Então, quando vocês verem como ficou conhecida a principal rota de comércio entre o Ocidente e o Oriente na Antiguidade, ficou conhecido como Rota de Comércio. Questão 12ª. Qual a principal fonte para o estudo da história da Índia no período ariano? Qual é? É os Vedas, palavra do sânscrito que significa livros sagrados. Ok? Então, qual a principal fonte de estudo? Os Vedas. Assim como os hebreus, a principal ferramenta, né, a principal fonte que a gente conhece a história dos hebreus é a Bíblia. Já nos Vedas, né, já do povo indiano, a gente tem os Vedas, que é tido como um livro sagrado deles. Ok? 13ª questão. Quais as castas que formavam a sociedade indiana? Lembra? São 4 principais, mas a gente sempre bota a 5ª, porque também ela é muito importante
hoje em dia, bastante presente. Não é que seja importante, ela é bastante presente. Então, temos os Brahmanes, a primeira casta, ou seja, aqueles sacerdotes, os Kshatriyas, os Vaishyas, os Sudras e os Dalits, ok? Então, são 5. Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras e os Dalits. Ok? Só dá uma lida aí que tem escrito como é que se escreve essas palavras. Mas lá na prova, provavelmente vai ter opções. Então, você não vai precisar saber escrever de fato como se escreve. Lá vai estar dizendo, lá vai estar escrito e vocês vão lembrar. Brahmanes, é isso aqui. Ok? 14ª questão. Quem era o faraó? A gente está falando de que aqui? Do Egito, né? Faraó, a gente liga a Egito. Então, quem era o faraó? O faraó era o rei e o supremo sacerdote do antigo Egito. Era considerado Deus encarnado no mundo. Ou seja, ele assumia a função não só de rei, né, de administrador, como a figura dele era tido como um próprio Deus. As pessoas olhavam para ele e viam não somente um rei, mas um Deus. As pessoas o veneravam, o adoravam. Ok? Comparando, era como se fosse um exemplo bem ruim, mas é como se fosse Jesus. As pessoas viam ele como um homem, mas também como um Deus. E 15ª questão, fale sobre os escribas no Antigo Egito. Quem eram os escribas, gente? Escriba, lembra o quê? Lembra? Escrita. Então, quem era ele? Eram os escribas, né? Era um grupo social que se destacava porque sabiam ler e escrever. Eles registravam os impostos arrecadados do Egito, né? E faziam o censo da população dos animais e das colheitas. Ou seja, os escribas eram aqueles que sabiam escrever, que sabiam ler. Então, eles contavam quantas populações tinham, né? Quanto povo tinha lá no Egito, quantos animais eles tinham, quanto eles produziam, né, de colheita, os impostos, ok? Então, basicamente, os escribas eram aqueles que sabiam ler e escrever. 16ª questão, estamos quase terminando, aguente mais um pouquinho aí. Qual o objetivo religioso dos egípcios em realizar as mumificações? Ou seja, por que eles mumificavam as pessoas? Por que simplesmente não enterravam? Por que fazer todo aquele procedimento, né, de mumificar as pessoas, né, os faraós? Bom, os rituais de mumificação tinham como função eliminar do corpo tudo que causasse de corrupção do corpo, criando assim um corpo purificado para trilhar o caminho da eternidade. Ou seja, eles queriam evitar que o corpo apodrecesse, né? Que o corpo fosse comido por micróbios, né? Que normalmente surge quando a gente morre, depois, por exemplo, de algumas horas, né, ou até dias, o corpo já começa a putrefar, ou seja, já começa a feder, já começa a se deteriorar por dentro, né, o que acontece hoje em dia. E a mumificação, eles faziam todo um ritual para que o corpo fosse preservado, para que quando fosse na outra vida, né, porque eles acreditavam na vida após a morte, o faraó pudesse ressuscitar com um corpo muito bem preservado. Vai que, por exemplo, o corpo dele, os bichos, né, comesse o braço dele, aí na outra vida ele ia ser sem braço? Não podia. Então, o ritual de mumificação servia para isso, para preservar o corpo do faraó quando ele ressuscitasse na outra vida. 17ª questão. Graças a qual achado foi possível decifrar a escrita egípcia? Ou seja, a escrita egípcia é bastante antiga, né? Aí encontraram, né, os arqueólogos encontraram registros da escrita egípcia, mas como é que eles sabiam ler? Né? Que é uma escrita bastante antiga. O que é que eles acharam que foi possível decifrar a escrita egípcia? Bom, foi graças à descoberta da Pedra Rosetta, no Egito, em 1799, e que graças às traduções do francês Jean-François Champollion, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, foi possível compreender a escrita do Antigo Egito, ou do Egito Antigo, certo? Então, o que foi, né? Qual foi o achado que foi possível decifrar a escrita egípcia? Pedra de Rosetta, ok? Foca nessa palavra, Pedra de Rosetta, ok? 18ª questão. Fale sobre a região. Fale sobre a região da Núbia Antiga. Aqui a gente já está falando dos povos da África, né?
Professor, o egípcio é na África também? É, mas aqui é também da África, né? Então, fale sobre a região da Núbia antiga. Falar sobre o quê? O que é que ela tinha de interessante? Bom, assim como o Egito Antigo, a região da Núbia acompanhava o curso do rio Nilo. O território era rico em recursos naturais como ouro, cobre, ferro e pedras preciosas. Ou seja, ela era semelhante ao Antigo Egito, né? Tinha um rio, o rio Nilo, né? Como vocês sabem, os rios naquela época eram bastante importantes, tanto é que é importante até hoje, pois água é vida, então uma civilização chega num lugar que tem água e lá eles vão se estabelecer. Então, o reino da Núbia também vai se dar em volta do rio Nilo. Então, o que é que tinha de interessante lá no território? Ele era rico em recursos naturais como ouro, cobre, ferro e pedras preciosas, né? Que pedras preciosas eram essas? Diamante, né? Esmeralda, esse tipo de coisa, ok? 19ª, penúltima questão. Como os egípcios chamavam a região da Núbia na antiguidade? Os egípcios a chamavam de região de Cush, ok? Como eles chamavam a Núbia na antiguidade? De região de Cush. Cush, ok? Ouviu a palavra Cush? Foi os egípcios que deram esse nome. E a última questão, e não menos importante, qual o período da história do povo núbio em que eles desenvolveram uma cultura forte e independente dos egípcios? Vocês sabem que o Império Egípcio, né, dominou vários povos, né, e que influenciava os outros. Então, em que período da história o povo da Núbia desenvolveu a sua própria cultura, né? Se tornou uma cultura mais forte, independente do egípcio? No período Meroíta. Meroíta, ok? Em que período foi? Período Meroíta. Ok? Então, gente, basicamente essa foi a nossa revisão. 20 questões aqui comentadas rapidamente. Né? A gente falou sobre os hebreus, fenícios, persas, egípcios, núbios. Ok? Então, se precisar, assista novamente essa aula. Dê uma lida na revisão que vocês escreveram, né? Que tá toda lá as respostas também. E eu espero que vocês façam uma boa prova. E até a próxima, gente. Até a próxima aula, né? A gente se vê aí no grupo do WhatsApp. É isso. Tenham um bom dia e bons estudos.